Salve, salve, negro-cearensidade, estamos aqui na sede do IDESC, com companheiras e companheiras de luta, num experimento que tem tudo para dar muito certo, para trazer frutos incríveis para o movimento, né? Testando aqui um podcast, uma conversa franca, trazendo aí, rememorando Steve Biko, mas também trazendo o movimento negro unificado em perspectiva para a gente falar sobre nossas lutas, sobre nossas construções, sobre os nossos planejamentos também para o futuro, aqui do movimento negro cearense, do movimento negro unificado aqui no Ceará também. Muita luta, gente, muita luta. E para essa conversa, esse bate-papo, essa conversa franca, a gente tem aqui hoje Antônio Araújo, Leda Silva, Kim Lopes, também em espírito e presença, o nosso núcleo, o primeiro núcleo do MNU no Ceará, né, com o núcleo Santa Maria, para a gente falar um pouco sobre esse planejamento que a gente está realizando, né, nesses 2 fins de semana que se seguiram, né, dia 13 de abril e dia 20 de abril, né, com a finalização dos nossos trabalhos de planejamento, para a gente pensar esse complexo de ações bianuais que o Movimento Negro Unificado vai realizar aqui no estado do Ceará, né. Eu sou Lipe da Silva, estou aqui na condução desse episódio de hoje, né? Espero que me chamem mais uma vez, porque eu estou gostando muito desse lugar meio radialista. O Bernardo, né? Bernardo Lamparina que se cuide aí com Fala Negrada. Mas é isso, né? Sou Lipe da Silva, faço parte da militância da MNU, estou agora na atual Secretaria de Políticas Públicas e Articulação Institucional do Movimento Negro Unificado aqui no Ceará, né? Também estive aí no GT de Juventude, no GT LGBT, nessa formação do GT LGBT também contribuindo muito junto de Dandara, né? E, além disso, sou multiartista da linguagem da poesia, da fotografia, atuo como educador social no Núcleo de Políticas Afirmativas, no Instituto Mirante, né? E eu acho que esse espaço de troca, de conversa e de difusão também do que a gente tem construído enquanto movimento, formulando enquanto movimento, é fundamental, né? E que essa experiência, né, ela possa se multiplicar. Estou muito feliz de poder estar trocando essa ideia com vocês. A gente estava agora há pouco num planejamento, num processo mais formal de criação, né? Mas esse momento aqui também é muito importante, né? Que é um momento de formulação. E nós não só lutamos, nós formulamos os caminhos, os passos para que outras pessoas negras no estado do Ceará também possam trilhar, para que a gente possa conduzir um estado cada vez com mais promoção, com mais igualdade racial, com mais equidade racial, com mais oportunidades para o nosso povo aqui, né? E esse espaço, esse momento é fundamental para a nossa militância, né? E espero que ele aconteça mais vezes. Sem dúvida. Eu sou Kim Lopes. Sou Kim Lopes, sou filho de Dona Salete Queiroz, do seu Antônio Ananias. Os dois já não estão mais aqui, mas também sou, junto com o Ledinha, fundador do MNU aqui no Ceará, e também fomos fundadores do Filhos da África, que precedeu o MNU aqui no Ceará, ainda em 1988, uma experiência também de movimento negro que surgiu dentro das pastorais sociais, das comunidades eclesiais de base. E foi também uma experiência muito rica e que nos ajudou nessa nossa formação que nós temos hoje, né, Lidinha? E, sem dúvida nenhuma, hoje está também coordenando o MNU mais uma vez, né? É uma honra estar à frente dessa organização. Também estou na direção nacional do MNU, enquanto coordenador de formação. São muitas as tarefas, porque as lutas, né, são em várias frentes. E esperamos que a gente conduza bem o MNU nesses 2 anos e a gente fortaleça o MNU para ele se tornar essa organização referência de luta contra o racismo e pela construção de uma sociedade mais justa e com igualdade de oportunidade para todos. Eu costumo dizer, o racismo a gente não vai nunca acabar com ele totalmente, né? Porque ele é uma ideologia de privilégio, né, e de vantagem. Então é difícil, ninguém quer abrir mão de vantagem. Ninguém quer abrir mão de privilégio. Mas nós podemos construir uma sociedade que garanta a igualdade de oportunidades. Basta garantir isso para a gente, que o resto a gente se vira. A gente, sem essas oportunidades, a gente já se vira muito bem, construímos tantas coisas, né? Não só nesse país, mas para esse planeta, né? É isso que a gente quer na educação, que as nossas crianças saibam que a nossa história não é uma história só de sofrimento, só do
do Pelourinho. A nossa história é de resistência, né? É de luta, de conquista de realizações. É isso. E de muita coisa bonita, né? Sem dúvida. Então, eu sou a Leda, sou coordenadora estadual do MNU, presidenta do IDESC, e a gente vem de muito longe, né, Kim? Eita, desde 88, e estamos por aqui animando outras pessoas, né? A gente fica sempre pensando, né, que hora eu vou passar o bastão, mas a gente percebe que ainda não está na hora, pelo menos a gente precisa ficar nessa mobilização, nessa animação, né, animando as pessoas a vir com a gente, né, a somar e correr atrás, né, de muitas coisas boas para a gente. Faltou isso. coisa aí, cadê a canoambo, cadê a capoeira? Ai, sou capoeira, né, canoambo, coisa de negro. É isso aí. É isso. Capoeira, que é uma das frentes também de mobilização que a gente está aqui nessa articulação, né, nesse biênio do MNU, aqui no estado do Ceará. E vem aí muita coisa boa aí para capoeira. Vai rolar aí um grande encontro, eu fiquei sabendo, um spoiler aí, que em agosto vai acontecer uma vivência de capoeira que vai ser, ó, Vai bombar, incrível. Bom, sou Antônia Araújo, eu sou do Cariri, né? Minha família é toda de lá, moro aqui em Fortaleza há um tempo e sou professora da Rede Básica de Educação, do Ensino Fundamental 2. E ouvindo vocês falando, dá uma alegria, sabe? Assim, é reconfortante a gente dizer que tem pessoas com a gente, nós não estamos só. E o fato do MNU existir nos ajuda, ou nos auxilia, ou nos anima a suportar esse mundo. Porque, na verdade, é isso. A gente está suportando há um tempo, com pouco recurso, com quase nada, mas não nos tiram, podem tirar de tudo, mas não nos tiram a nossa dignidade. A gente se mantém de pé, a gente se mantém lutando, a gente se mantém com toda a nossa força, tentando garantir um futuro diferente, um mundo melhor, um mundo mais justo, uma sociedade mais possível para todos, né? Para todos e todas. E é isso. Dizer que o planejamento ele vai trazer um biênio riquíssimo para o MNU, desejar muita sorte e vamos cair na estrada. Muita gente vai ser filiada, né, Kim? Eu ouvi dizer que essa campanha de filiação vai ser uma coisa assim fantástica. Vai ser top. E, começando pelo começo, eu queria saber de vocês, né, em perspectiva, gente. Quais são os desafios e também quais são as esperanças de avanços que a gente vai ter nesse biênio que a gente está falando, né, 2024, 2025, para as lutas do povo negro cearense, né, para as construções do MNU e para o fortalecimento também do nosso povo, das políticas públicas, mas também das ações territoriais, da mobilização do nosso povo, porque é isso. O povo negro precisa estar organizado e esse tem sido o papel histórico do movimento negro unificado no Brasil, né? E aí eu jogo para vocês. Quais são os principais desafios e também quais as nossas estratégias para esse biênio para que a gente fortaleça a organização negra aqui no Ceará? Bem, eu vou começar, Lipe, né? Primeiro, parabenizando aqui o IDESC, né, por essa estrutura que nos possibilita estar nesse bate-papo, né, fazendo esse podcast. E agradecer também a nossa militante do MNU e que está ali na técnica, a nossa amiga irmã Dara Souza, e a você que nos escuta, que nos acompanha nesse podcast. Olha, os desafios são enormes, né? A gente acaba de sair de um planejamento, Lipe, e a gente vê quantos são os desafios, né? São tantas as frentes de luta que o nosso planejamento colocou, na área da educação, da saúde, da segurança pública, do desenvolvimento econômico, né, do desenvolvimento quilombola, das comunidades tradicionais, do enfrentamento do racismo e os instrumentais que a gente tem que construir, brigar, né, para ajudar a enfrentar esse racismo que é permanente, que se reformula, né, a cada dia. E, portanto, os desafios são enormes, mas eu acho que o MNU está preparado para enfrentar esses desafios. Eu acho que com essa militância que nós temos, uma militância muito preparada, temos professores como a companheira Antônia Mendes, a Ledinha, dirigente também de uma ONG tão importante, uma instituição tão importante quanto o IDESC, além de outros colegas, irmãos e irmãs, que estão desde a sua militância no bairro àqueles que já estão até no parlamento, não é? É bom lembrar que nós temos recente
uma recente filiação de uma vereadora de Fortaleza, a professora Adriana Almeida, né? Então, os desafios são grandes, mas também temos tido conquistas importantes, né? Não podemos esquecer, por exemplo, da lei de cotas, que possibilitou a entrada de milhões de negros nos bancos universitários, né? Nós não podemos esquecer da lei que conquistamos também, que garante vaga para a entrada de negros no serviço público, uma lei federal, e que muitos municípios e estados também replicaram essas leis nos seus municípios, na esfera municipal ou estadual. Delegacias especializadas em crime de combate ao racismo, à intolerância religiosa e crimes de homofobia. Então, a gente tem avançado, mas ainda falta muito, né? Falta muito porque ainda não conseguimos dar as condições e garantir condições de igualdade, de oportunidade para nosso povo. Porque o racismo, como ele é muito cruel, né, ele nos mata, a gente tem que lembrar disso, o racismo mata, o racismo não é uma coisa qualquer, não é uma brincadeira como alguns tentam até, muitas vezes, tornar o racismo uma coisa leve, onde a brincadeira, onde o humor, né, permite, inclusive, brincar com a humanidade do outro. O racismo mata e tem matado milhões e milhões de seres humanos, né? Ou seja, a gente foi... Eu falava com você ainda há pouco de uma coisa que a gente talvez pouco fale, mas fica assim imaginando, e até me emociona às vezes quando eu lembro disso. No trajeto da África para o Brasil, 1/3 dos que saíram de lá foram jogados ao mar. Né? É forte. É isso, vamos lá. Desafios, né, que faz parte da nossa vida desde quando a gente pensou o MNU aqui. Então, assim, a nossa tarefa é não desanimar, né, e também ficar agregando outras pessoas, né, para vir junto com todos que já estão no MNU para fazer essa luta, né. E a gente parte do princípio que planejar é primordial, é muito necessário, porque dá um direcionamento, dá um encaminhamento para a nossa militância, né. E aqui no Parque Santa Maria, né, esse núcleo que é o primeiro, né, o mais antigo, a gente conseguiu, né, mês passado, reativar, né, a gente está muito feliz com essa possibilidade. A intenção é ir agregando mais pessoas na comunidade e ir se fortalecendo, né, para juntos poder dar conta dessa nossa agenda, desse nosso planejamento, porque exige muito de nós, né, realizar as atividades do planejamento, né, porque às vezes planejar parece que não é tão difícil, né? Mas você realizar as ações, né, vai exigir de nós, né, mais força, mais determinação, né, mais envolvimento com a nossa militância, trazer para dentro e com os parceiros, né? Porque essa luta, ela não é sozinha, não deveria ser só, né, entre nós, mas com muitas outras pessoas, né, da sociedade, da comunidade. E ao longo desses anos, né, mais de 20 anos da MNU aqui, Seção Ceará, a gente vem construindo, né, muito duramente, a hora mais difícil, mas a gente não desanima, né, a gente vem aí de um pessoal que tem muita energia, que tem muito desejo, né, que quer se lançar, que quer trazer os outros com a gente. Eu gosto muito quando o Kim sai, né, nessa luta de filiar as pessoas, porque se a gente for filiar só quem, né, tem o letramento racial, fica cada vez mais difícil, né? Eu entendo quando ele filia para que juntos a gente possa estar preparando, né, e juntos lutando e superando o racismo. Só um adendo antes da Antônia falar, né, que vale a pena também ressaltar a importância histórica do MNU aqui no estado do Ceará, né? Esse ano a gente vai estar completando 29 anos de idade, né? Fomos fundados em 22 de julho de 1995, né? Aquela reunião histórica, tem até uma foto histórica que a gente está num processo aí de tratamento, porque a careca do Kim era tão iluminada que a gente socou um pouquinho a foto, mas a gente está no tratamento dessa fotografia para trazer ela à tona novamente. Brincadeira. Mas é uma importância fundamental resgatar esse processo histórico de construção, né? E perceber, em perspectiva, o quanto que a gente cresceu enquanto movimento e o quanto que essa contribuição é importante para essa construção desse fortalecimento dessa identidade negra no Ceará, que é um estado que durante muito tempo permaneceu esse mito de que não existiam negros no Ceará, né? E o MNU, junto com outras organizações também, historicamente, vem fazendo essa denúncia, esse fortalecimento da identidade que, sim, existem pessoas negras no Ceará, sim, nós somos organizados, nós temos cultura, nós temos organização, nós temos uma importância cultural
significativo na construção da memória desse Estado, né? E o MNU faz parte dessa construção, né? Hoje estamos em 13 municípios, né, no estado do Ceará, né? Graças a essa mobilização de interiorização do movimento também, né? E temos 5 núcleos formalizados também no estado, né? Só um adendo para reforçar isso que você trouxe, Leda, dessa importância dessa contribuição do MNU no estado do Ceará. Sim, pois é. E aí, lembrando também... O MNU chega aqui, né, no Ceará, né, pelas mãos das mulheres, eu acho importante também dizer isso. Sim. E nós éramos 3, né, e depois a gente agregou mais 2 companheiros, né, e hoje, se a gente olhar, realmente, nós estamos grandes, né, mas tem muito ainda o que fazer. Não é, Antônio? Então, é bom lembrar do quanto a gente tem conseguido agregar também essa juventude, né? E são pessoas que chegam, muitas vezes, chegam sem conhecer muito, mas muito mais no calor da curiosidade, querendo entender, querendo se encontrar. E a militância, ela é um espaço de muito aprendizado para a gente. Quando a gente senta para fazer um planejamento, a gente sabe que a gente quer, o que é que a gente quer alcançar, né? E a gente vai organizar essa nossa ideia para que, no final, a gente consiga, em determinado momento, a gente consiga ver, olha, a gente avançou alguns passos mais. A gente, ao invés dos 3, a gente já está em tantos, e daqui a pouco a gente vai estar nos 185 municípios do Ceará, né? E a gente vai ter uma grande rede, porque é isso, é daqui para frente. A gente não está fazendo nada para retroceder, a gente está fazendo realmente para avançar na nossa luta, para chegarmos até as comunidades mais periféricas, as comunidades quilombolas, as comunidades rurais, para agregar homens, mulheres, meninos, todo mundo que venha conosco construir esse outro mundo possível. A gente precisa voltar a tecer a esperança nas pessoas, porque a conjuntura ela tem sido muito perversa. Se a gente parar para imaginar o que tem acontecido nos últimos anos, né, o quanto de sofrimento que o nosso povo vem carregando ao longo do tempo, é tão pesado que a gente precisa, alguém precisa ter essa voz de esperança, de dizer, é possível, a gente vai conseguir, mas a gente só consegue junto. E é esse o trabalho do MNU, e é por isso que, por toda a dificuldade que a gente passa, por mais que a gente tenha essa dificuldade de muitas vezes estar, porque nós temos o trabalho e temos a militância. A gente não está só militando. Queríamos nós, né? Mas não, nós estamos trabalhando, estamos militando, e uma hora o trabalho é a nossa militância, a casa é a nossa militância, e por aí vai. Como é muito pesado, às vezes a gente tenta reorganizar um pouquinho, depois retorna, e vai chamando outras pessoas para ir construir conosco. Mas a saída é coletiva. Com toda certeza, com toda certeza. Inclusive, é uma das frentes, né, dessa mobilização que a gente está planejando para esses próximos 2 anos, né, que a gente possa trazer mais militantes. Então, está vindo aí algumas campanhas de filiação, está vindo aí também uma grande comemoração dos nossos 29 anos, dos 46 anos de luta do MNU nacionalmente, né? E, para além dessas ações, nesse planejamento, eu vi que a gente elencou algumas frentes de atuação, né? Entre elas, o fortalecimento da participação social, através da disputa de políticas públicas, né? A partir da participação dentro dos conselhos municipais, estaduais, né? Seja de promoção da igualdade racial, seja em outras frentes também, em outros conselhos, que é fundamental a presença de representações negras nesses espaços de participação social, né? Seja também a partir da educação, né? Eu queria saber um pouco de vocês, gente. Estamos aí com essa luta pelo fortalecimento, pela implementação das leis 10.639 e 11.645, né? E os grandes desafios, né, que ainda são atuais, que percorrem desde esses 20 anos da lei, das leis, né, mas que permanecem, que é o desafio da implementação, tanto no ensino básico, quanto também na formação de professores e professoras nas universidades, né? E a gente também precisa pensar essa construção de uma identidade de educadores negros e negras, especificamente pensando também o que o nosso Estado, o que o Ceará também tem de específico, de fundamental para a construção dessa identidade, né? E aí eu jogo para vocês, né? Quais são os caminhos que o MNU está planejando para esse próximo ciclo, para a gente fortalecer tanto as leis 10.639 e 11.645 e também aglutinar, fortalecer coletivamente a luta e a formação desses professores e professoras no próximo ciclo. Eu digo assim, o desafio primeiro, né, o MNU, que eu acho interessante no MNU atual, é que o MNU ele já foi uma organização muito de denúncia. Né? Não que não façamos ainda denúncia, é evidente, né, quando há um crime de racismo,
seja contra uma pessoa, seja contra a coletividade, né? O MNU está ali denunciando, mas o MNU já vem também ao longo dos últimos anos formulando, propondo saída, né? Então, no campo da educação, o MNU tem muita formulação e tem dito também a cobrança para quem é o responsável pela implementação da lei. A gente vê muitos professores com atuação dentro das suas unidades escolares, dentro das suas instituições, gestores, às vezes fazendo coisas pontuais, projetos belíssimos, inclusive, né, de impacto e tudo, mas não é sistêmico. Se aquele professor sai daquela escola, Antônia, né, por uma situação de mudar de bairro, mudar de cidade, acabou o projeto, né? Ou se ele é transferido, enfim, ou se ele se aposenta, ou se ele vai para outra profissão. Nós estamos cobrando dos governos que a responsabilidade pela implementação da lei é do sistema de educação dos municípios, é das secretarias de educação do Estado. Eles são os responsáveis, eles têm que garantir a formação do professor, eles têm que garantir o material didático que chega ao aluno, e que chega o material de apoio que chega ao professor, ele é que tem que garantir na estrutura daquela secretaria, né, uma coordenação, um núcleo, uma célula que vai acompanhar, que vai monitorar, que vai avaliar a política de implementação da lei, porque eu não consigo conceber como é que depois de 23 anos, 22 anos, a gente ainda não conseguiu implementar uma lei. Uma lei leva 22 anos para ser implementada. Porque é tão natural quando você encontra alguém e diz assim, é lei, é lei. Mas, nesse caso, é uma lei que não obriga, de fato, né? Não tem punição para quem não faz. Esse é o grande problema da lei, que torna obrigatório o ensino de história, cultura afro-brasileira e africana na rede de ensino básica. Não tem punição. Né? Não tem punição. A gente provoca o Ministério Público para que ele cobre um ajuste de conduta, para que os gestores se responsabilizem de implementar, de tocar algum desses pontos que nós falamos ainda há pouco, mas a gente precisa agora, eu acho que primeiro, como dizia Steve Biko, né, que tinha o seu informativo, o seu jornalzinho Conversa Franca, nós primeiro temos que nos fortalecermos entre nós. Por isso, a necessidade do encontro de educadores negros. A gente tem que se fortalecer entre nós primeiro, né? Ganhar esse professor negro para essa causa, para essa luta, né? Empoderá-lo, né? Esse professor precisa ter uma consciência do que ele é e da importância dele nesse processo de educação, de combate ao racismo e de uma educação afrocentrada. Quando a gente tiver, né, juntado os nossos, a gente vai ser mais forte para interferir nesse processo e, de verdade, começar a construir uma educação que respeite nosso povo, né, que respeite nossa história, né, e que sirva para tornar cada menino e cada menino um menino negro orgulhoso do que é, né, do seu passado, de sua família e de seu povo. E eu penso também, né, que além do MNU ser de formular, né, a lei, nós também entramos, né, nessa história de pressionar, né? Eu tenho conhecido muitos poucos professores, né, que mesmo tendo consciência, né, da Lei 10.639, mas relata que não sabe. Eu não sei qual é o caminho que eu vou fazer, né? Então, realmente, esse encontro, né, dos educadores negros, né, é uma sacada muito massa nossa do MNU, né? Mas tem que ter muito comprometimento, né? Eu percebo que, além de ter o desejo, né, de algumas pessoas que eu conheço, além disso, precisa ter o comprometimento, né? É aqui a minha parcela de comprometimento, né? Para ajudar, né, nessa reparação, né? Para ajudar as crianças, né, nesse entendimento, né? Nesse fortalecimento de se entender como pessoa, como criança negra, né? Então, é um trabalho que precisa urgentemente ser feito, né? Porque as pessoas entendem, né? Aí eu trago a história da capoeira, que trabalhar a Lei 10.639 é só em novembro, né, na Semana da Consciência Negra, e isso tem deixado a gente muito chateado, né, porque muitas escolas entendem, né, que é um projetinho que precisa ser trabalhado naquele mês, né, e não é sistemático.
Eu tiro aqui também pelo IDESC, né? A gente tem muito essa conversa aqui, né? Essa instituição também, que é uma instituição, né, de aprendizagem, de ensino, a gente trazer, né, para as aulas dos alunos, nos cursos que eles fazem aqui, né, essa conversação, falar sobre a nossa história, né? Como para esse menino começar a se ver também, né, nas empresas como um jovem negro, né? Por exemplo, a gente fica aqui sempre conversando, um menino e uma menina negra, né, quando a gente manda para as entrevistas nas empresas, esse menino vai para 10 entrevistas e não passa, esse menino negro, essa menina negra. Aí a gente pega um outro menino negro que tem menos pigmentação, né, e passa na entrevista, né? Então, assim, ele se entender também, né, por que é que ele precisa ir para 10 entrevistas e não passa, né, ele ter esse entendimento porque que é assim, e entender que é racismo isso, né. Então, o IDESC também, né, nas aulas dele, a gente vem conversando muito isso para trabalhar, né, na sala de aula a nossa história. Lipe, só para dizer, esse seminário ele vem esse encontro, né, de professores e professoras, né, negros e negras, vem num momento assim essencial. A gente tem visto premiação de escola, né, aqui em Fortaleza, escola antirracista, escola sem racismo no estado, né, e a gente precisa entender como é que funciona isso, o que é que está sendo feito dentro da escola. Qual é o parâmetro que está sendo utilizado para oferecer, né, para dizer que essa escola realmente combate o racismo, é antirracista? Como é que está o andamento dessa lei durante o ano inteiro, a implementação? Quem vai trabalhar a geografia, por exemplo, vai trabalhar a geografia da América, como é que está inserindo esse conteúdo dentro das suas aulas? Só que a gente entende que os professores, eles ficam no lugar, nós professores, ficamos num lugar de muito isolamento também. Se na escola não tiver uma parceria com quem a gente diga assim, nós vamos fazer, eu vou fazer sozinha, ou o professor vai fazer só, né? E não tem muito apoio, e as pessoas não acham importante, tem dificuldade de juntar as temáticas, dizer, eu vou falar sobre conto, como é que eu vou falar sobre conto, incluir essa pauta do combate ao racismo? Como é que eu vou falar sobre, enfim, como é que eu vou cruzar transportar esse tema, né? Levar esse tema até os meninos dentro do meu conteúdo. Sem essas ferramentas, fica mais difícil. O MNU, fazendo esse encontro, ele vai aportar para a gente metodologia, suporte metodológico, para que a gente possa aplicar isso dentro das escolas, para que a gente possa, no ato de planejar, está lá a ação específica, está lá a gente conseguindo transportar esse conteúdo para dentro do conteúdo que diz a LDB. E mais uma questão, a gente está vivendo um momento em que tem pessoas por aí afora, né, no Sudeste, no Sul, queimando o livro. Nossa. Queimando o livro, dizendo que é ideologia, dizendo, associando a partido político de esquerda, dizendo que é pauta esquerdista. E a gente tem que ter muita atenção e tem que estar muito organizado para fazer a contraofensiva. Não é de outra forma. É a partir da educação mesmo do povo. É fazer com que as pessoas entendam que ler um autor negro, ler uma autora negra, né, ver a sociedade a partir desses olhos é extremamente importante para que a gente construa uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais rica, uma sociedade mais plural. Porque senão a gente vai viver num pesadelo. Eu não quero nem pensar sobre isso, né? Não gostaria nem de pensar numa sociedade em que a gente não tivesse essa pluralidade de contribuição, de existência, enfim. Justamente sobre isso, né? O fortalecimento desse referencial para os nossos jovens, né? E, sobretudo, para quem está no chão da escola, né? Para os professores que são professores e professoras negras, né? Que também são, querendo ou não, se estabelecem como esse referencial para essa juventude. E a gente participou ano passado de uma experiência que eu acho que foi incrível, muito produtiva, que foi essa aproximação, né, com os estudantes, com as escolas. A gente fala do papel do movimento negro muito nesse lugar da formação, né, os professores e professoras. Mas há um papel também que o movimento ele pode e deve cumprir, que é o de estar na escola, no chão da escola, e estar junto com as juventudes, né, disputar essas juventudes
desde essa formação, né? Para que elas tenham e se fortaleçam nesse referencial, para que elas possam enfrentar os racismos institucionais na hora de procurar um emprego, na hora de acessar a universidade pública, mas já com a consciência racial fortalecida, firmada e também tendo como referencial esse referencial de lutas, né? Não só essa perspectiva da violência, não só a perspectiva do que falta, mas também do que a gente constrói e constrói como tecnologia de vida para o nosso povo, né? Que eu acho que é algo que é fundamental e que a gente não pode perder de vista. E eu ia te perguntar muito sobre isso, Antônia, sobre como, no chão da escola, cada um de nós podemos contribuir para essa formação, né? Para além dessa questão do conteúdo, para além dessa questão programática, dos currículos que a gente precisa disputar dentro da escola, né? Como se fazer presente enquanto movimento negro no chão da escola, com os alunos, com professores, com a equipe técnica que está dando daquele suporte na escola, né? Como a gente pode estar junto também nessa frente. Eu acho que a gente o MNU precisa pensar em como acessar, primeiro, os professores e os alunos, a gestão, né, da escola como um todo, os professores e os alunos. Tem uma possibilidade, tem portas abertas à escola para a chegada do movimento, para que a gente possa dialogar, não só no 20 de novembro, mas, por exemplo, a escola que eu trabalho esse ano, semana passada, né, que está encerrando agora, na verdade, não a semana passada, mas a semana que está encerrando hoje, a gente trabalhou o dia D da leitura. Só que não foi aquela coisa de pegar os contos assim aleatoriamente, não. A gente sistematizou, e a coordenadora do projeto, né, do selo, organizou todo o dia D. E referenciou a partir de autores negros, da bibliografia, desse encontro entre o que nós estamos trabalhando no dia D, entre a leitura e essa concepção de que as pessoas negras têm muito a contribuir. E aí, a partir daí, a gente vai fazendo outras ações, vai fazer formação. Então, o MNU precisa estar nessa nossa formação. Quando a gente for fazer a formação dos professores, é importante ir alguém do MNU para estar nos ensinando também, porque a gente precisa ser ensinado, a gente precisa aprender, a gente precisa ter essa fonte. Mas também na organização dos meninos e meninas. O que é que a gente percebe? Uma dificuldade que eles têm da gente encontrar formas de levar pessoas até lá, para eles sentarem, para ouvir. Quando a gente leva, eles acham assim, uma maravilha. Eles se encantam, a gente faz atividade na biblioteca, junta todo mundo, principalmente o 8º, 9º ano, o 6º ano, se você vai com a contação de história, com teatro. É possível esse encontro, inclusive dentro das escolas, a gente abrir essas portas, chegar e ir acompanhando esse trabalho que está lá, que é um trabalho coletivo, é um trabalho da sociedade, para a sociedade. Então, a sociedade tem que estar lá e os movimentos sociais têm que acompanhar muito de perto. É isso. Importantíssimo. E estamos caminhando aqui, pertinho do fim do nosso podcast, dessa primeira edição. Terão outras, viu? Então, a gente tem muito assunto para conversar, muita ideia para trocar e muita conversa franca aí pela frente, tá certo? Mas para finalizar, como já diria Kim Lopes, como diz o mestre Robinho, vamos para frente, porque para trás nem para pegar impulso. Sobre. E agora, para finalizar, eu queria pegar um pouquinho, eu tava pensando em fazer uma coisa meio Marília Gabriela, né? Mas como não é a nossa praia, vamos pegar outra referência, vamos trazer a blogueirinha, né? E aí eu vou fazer aqui uma dinâmica aqui com vocês. Kim Lopes, uma palavra. Resistência. Leda, uma cor. Uma cor? Preto. Antônia, uma esperança. Ai, como foi difícil. Foi profundo. Uma mais complexa. Como foi complexo para o MNU. Uma coisa boa. É isso aí, gente. Vamos finalizando aqui esse podcast. Eu ia falar mais um, né? Mas é o primeiro que venham outros. Esse podcast, conversa franca, em memória da MNU, em memória de Steve Biko e Movimento Negro Unificado, resistência nas ruas. E pra finalizar, agora de verdade, né? Vamos lá pro nosso hino, né? Pra gente não perder Vamos lá. de vista. Sem dúvida. Vamos puxar aqui um a lapela mesmo, né? Mas, ó. A certeza de ser um movimento negro unificado, a malícia é de ter no pensamento toda a luta do passado. Na praça Palanque ecoa pelos ares o grito da negrada. O zumbi não morreu, ora viva Palmares.
nossa luta unificada. Ai, que sabor deve ter um pedaço, um espaço de poder. Ai, que sabor deve ter um pedaço, um espaço de poder. E esse poder é bom, Negro também quer poder. cantando em alto tom. Negro também quer poder. Esse poder é bom, Negro também quer poder. cantando em alto tom. Negro também quer poder. Show. É isso. A certeza de ter movimento negro.